Bom dia! Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o queridinho, conhecido, visto nos filmes e nas novelas, desfibrilador. Este desfibrilador é o modelo da Philips, o nome dele é MRX. Ele é um desfibrilador monitor monofásico. O que isso significa? A desfibrilação dele ocorre em até 200 joules, certo? De amperagem. Vamos falar um pouquinho das funções dele. Nós temos função de DEA, através das pás adesivas. Neste caso, a gente utiliza esse cabo. Nós temos função de monitorização, marca-passo, cardioversão ou desfibrilação manual. Bom, iniciando falando sobre um pouquinho sobre a função de DEA. Para fazer a função de DEA, a gente vai fazer como se fosse um tanquinho de lavar roupa. Não sei se vocês conhecem. Tira essa roleta para o DEA. Ao tirar a roleta para o DEA, a gente vai mudar a conexão da pá lateral. E é bem autoexplicativa essa função DEA. Ela funciona para pessoas leigas, inclusive, certo? Então, a gente vai retirar essa pá lateral, puxa a alavanca para baixo, desconecta a pá manual e encaixa essa pá aqui. Esse cabo. O conector desse cabo aqui vai acoplar as pás adesivas e as pás adesivas serão coladas no tórax do paciente, conforme as instruções. Nas próprias pás adesivas também tem um desenho de como você vai colar no tórax do paciente. Feito isso, o monitor vai orientar a condução da parada cardiorrespiratória e as desfibrilações todas serão geradas automaticamente pelo monitor, ok? A gente tem que se atentar, caso esteja fazendo a função de DEA e volte à função de marca-passo ou de desfibrilação manual, de fazer a troca das conexões. Para a função de monitorização, a gente vai girar essa roleta na função monitorizar. Girado. Essa lateral do display, a gente tem a opção de monitorização cardíaca. D2 longo, D3 ou pás. Essa função de pás verifica o ritmo cardíaco através das pás manuais. É só colocar no tórax do paciente um pouco de gel para garantir a impedância adequada e posicionar conforme o desenho das próprias pás. E vai gerar para você o ritmo do paciente. É muito interessante para paciente que está com dificuldade de acoplar os eletrodos, por conta de sudorese excessiva ou pelos excessivos. Então, essa função é o ideal para esses casos. Aqui nessa lateral, nós temos cabos de eletrocardiograma. Este monitor gera um eletrocardiograma em 12 derivações. Só que essa unidade hospitalar que nós estamos não tem os cabos específicos de eletrocardiograma. O que nós temos é o cabo de monitorização cardíaca contínua. No caso aqui, em 3 pontos. E ele também tem função de verificação de oximetria de pulso. Aqui gera o valor da frequência cardíaca da monitorização cardíaca, da frequência cardíaca do sensor e aqui gera a oximetria do paciente. Nessa parte de baixo, existem algumas configurações relacionadas ao uso do aparelho, como, por exemplo, nesse display aqui do menu, você faz a seleção do menu, ó, e aí você vai ter a opção de volume. Aqui é como se fosse um minigame. Você seleciona o menu, para cima, para baixo, seleciona. Então, a gente tem a opção de volume, a gente tem a opção de ondas exibidas. Esse é um artifício muito interessante para paciente que está fazendo o ritmo de AESP, porque a gente pode aumentar o ganho para garantir que o paciente realmente esteja com uma AESP e não uma FV fina. Exemplo, ondas exibidas. Faz a seleção, você seleciona qual onda você quer, exemplo, onda 1, no tipo de monitorização das pás, por exemplo, e aí você vai colocar o ganho que você deseja. Exemplo, 4 vezes, 2 vezes, 1 vez, ou meia. No caso, para aumentar o ganho, a gente colocaria 2 vezes, um exemplo. E aí faz a seleção, certo? Aqui no menu, a gente também tem a opção de informações do paciente, caso você queira colocar informações, certo? Tem questões relacionadas a medidas de alarme, e aí você consegue programar, exemplo, para um paciente muito bradicárdico, você consegue colocar uma frequência cardíaca um pouco menor para que o monitor te alarme menos, certo? Você consegue filtrar o perfil do paciente, se é um paciente pediátrico ou não. Então, isso é muito interessante em relação
a essas questões aqui, ó. Por exemplo, nas informações do paciente, a gente consegue colocar o tipo do paciente, se é adulto, se é pediátrico, por exemplo. A gente consegue colocar a idade dele exatamente, tá certo? Aqui tem a opção até de contraste. Caso que, exemplo, a gente esteja atuando numa unidade à noite, você consegue fazer a mudança da tela, da própria apresentação da tela. Opção de marca-passo transcutâneo. Transcutâneo porque é feita através de passas adesivas, são essas. Aqui é o explicativo de como se cola no tórax do paciente. Para utilizar a marca-passo transcutâneo, a gente tira a roleta na função marca-passo, troca a conexão lateral pelo mesmo cabo do autoteste, encaixa o cabo do autoteste aqui, ele até faz clique quando conecta e coloca na ponta da conexão. E aí a gente posiciona no tórax do paciente. Encaixadas as pás adesivas e posicionado no tórax do paciente, vamos fazer a programação do marca-passo. Aqui no display inferior, a gente consegue colocar a frequência do estímulo, seleciona o que se quer alterar, coloca para cima ou para baixo e confirma. Exemplo, frequência de estímulo de 80 BPM e confirma. E a intensidade do estímulo em amperagem. Seleciona, aumenta ou reduz a amperagem e confirma. Certo? É só isso, basicamente, marca-passo. Cardioversão sincronizada ou desfibrilação. Cardioversão sincronizada é indicada para pacientes que estão com alguma arritmia que possa ser corrigida pela cardioversão. Geralmente, pacientes que sejam instáveis, taquicardias instáveis, ok? Com algum tipo de instabilidade hemodinâmica. E a desfibrilação é utilizada em pacientes com parada cardiorrespiratória. Eles têm funções diferentes. Na cardioversão sincronizada, podemos utilizar o choque de 1 a 200 joules. E aí, neste caso, a gente vai pedir para sincronizar neste aparelho, neste botão escrito Sync. Ela pode ser feita através das pás adesivas também. E no caso da desfibrilação, ela é feita nas pás manuais, são essas aqui de cima, a qual nós vamos carregar a amperagem de choque desejada conforme a roleta. Normalmente, em parada cardiorrespiratória se indica de 180 a 200 joules. E aí nós podemos carregar no monitor e desfibrilar no próprio monitor. Ou podemos carregar nas pás através desse botão lateral e desfibrilar nas próprias pás. Com o uso de gel para aumentar a impedância ao paciente e evitar também queimaduras. Só isso.